Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite e que possamos realmente estar sendo aquilo que o Senhor quer que sejamos. Então, nosso estudo de hoje é a continuação do estudo passado. Profecias do passado se cumprir no presente. Parte 2. Então, nós vamos estudar mais uma profecia em relação a Israel no passado e agora no presente. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor mesmo diz, se quiser conhecer como será o final, só olhar para o começo. Então, nada é novo debaixo do sol. Tudo volta a acontecer. E o que aconteceu no passado está voltando a acontecer de novo no presente. Que o Senhor nos ajude a identificar os tempos, pois a Tua palavra revela tudo para nós. Obrigado por esse momento, que o Senhor me use para levar a sua mensagem de salvação para aqueles que verdadeiramente querem aprender intimamente, em profundidade, a sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, em Deuteronômio 30, do 15 ao 20, nos diz o seguinte: 15 ao 20. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Então aqui Deus, ele dá esta ordem a Israel. Escolhe o que vocês querem. Eu estou botando 2 caminhos para vocês escolherem. O caminho da vida, o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da prosperidade e o caminho da miséria. Estou oferecendo para vocês a vida quando vocês obedecem a minha palavra. Quando vocês, por amor a mim, me obedecem às minhas leis. Mas quando vocês desobedecem, então
as consequências serão graves, porque vocês não ficarão na terra. Vocês serão, aqui como Deus diz bem aqui, certamente perecereis. Então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Então, se vocês me abandonarem, se vocês escolherem outros deuses para vocês, se vocês escolherem a morte, certamente vocês vão perecer. Aqui em 1 Samuel 8, diz o seguinte, 1 Samuel capítulo 8, versículos do 1 ao 8. O povo já estava na terra prometida. O povo já estava debaixo do governo de Deus. Deus era o governante. Ele governava através dos juízes, ele governava através dos profetas, ele governava através dos sacerdotes. Aqui em 1 Samuel, capítulo 8, os versos do 1 ao 9, vamos lá, então, Deus estava governando o seu povo através de Samuel. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Então, Samuel havia envelhecido e colocou os filhos dele como juízes em Israel. Aqui Israel, toda a nação, né? O reino de Israel e o reino de Judá. Então, o nome dos seus filhos do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Estes foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o juízo. Preste atenção. O que os filhos de Samuel fizeram em Israel, né? Na nação de Israel, em Berseba. Então eles se inclinaram à avareza, ao dinheiro. Eles se corromperam. Os juízes se corromperam. Será que tem alguma semelhança nos nossos dias, principalmente na nossa nação? Então, os dois filhos de Samuel se corromperam, receberam suborno do povo de Israel. Significa que o povo já estava corrompido, pois se eles estavam oferecendo suborno aos filhos de Samuel, é porque eles já estavam corrompidos. E os filhos de Samuel, os juízes, estavam corrompidos porque estavam aceitando suborno. E o que é o suborno? É injustiça. Então você vai favorecer uma pessoa porque você recebeu dinheiro dela e desfavorecer aquele que realmente tem por direito. Então, os juízes usando a lei para poder favorecer um e desfavorecer o outro. Então, pegar o direito de um e dar para outro que não tem direito. Então, eles estavam recebendo suborno, eles estavam corrompidos. Os juízes se corromperam. Então, hoje não é diferente, né? Isso está acontecendo nos nossos dias. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. O versículo 4 nos diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. Então, os filhos de Samuel se corromperam, mas Samuel não se corrompeu. Samuel era profeta.
os filhos dele, ele colocou como juízes. Os filhos dele se corromperam, mas Samuel não se corrompeu. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então aqui o povo, né, os anciãos, os líderes de cada tribo, eles foram até Samuel pedir um rei, pedir um juiz, um rei que também era juiz, para que governassem sobre eles. Mas quem era o governante era Deus, que governava através de Samuel. Mas aqui os anciãos não queriam mais o governo de Deus e nem de Samuel. Então no versículo 6 nos diz assim: porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dar-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então aquela palavra foi muito dura para Samuel ouvir, né? E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Samuel, atende o pedido do povo. Não te preocupa, eles não te rejeitaram. Eles estão rejeitando é o meu governo. Eles estão rejeitando é a mim. Quem eles não querem não é tu não, eles não querem sou eu. Então, atende o pedido do povo. Conforme a todas as obras que fizeram, para que eu não reina. Espera aí, deixa eu ler aqui direito. Então, leu 7 de novo. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje. A mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Então Deus está dizendo: não é a ti, Samuel, que estão rejeitando. Eles estão rejeitando é a mim. Eles nunca me serviram de verdade. Desde que eu os tirei do Egito, eles nunca me serviram de verdade. Então, eles a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Então, esse povo é um povo idólatra. Então, a nação de Israel pede a Samuel um rei que fosse como os reis das outras nações, rejeitando assim o governo do Pai Eterno. A nação de Israel estava tão afastada do Pai Eterno que até os seus juízes haviam se corrompido. Os filhos de Samuel, né? Então, nos versos do 1 ao 3, nos diz que os filhos de Samuel, que eram os juízes de Israel, haviam se corrompido a ponto de receberem suborno. Isso tem alguma semelhança com o Brasil? Hoje não é diferente em todo o mundo, até aqueles que se dizem de Deus, que se dizem cristãos,
estão recebendo suborno dos governantes e de outras pessoas também. Muitos líderes, né, muitos pastores, muitos missionários, muitas pessoas que se dizem de Deus, estão recebendo suborno dos políticos, né, dos empresários e de muitos outros. Isto não é novo, isto está se cumprindo de novo. Então, em 1 Samuel 8, do 1 ao 8, o povo pede um rei que fosse como os reis das outras nações. As outras nações eram idólatras. Preste atenção. Que tipo de rei a nação de Israel está pedindo para governá-los? Um rei que fosse parecido com o rei das outras nações, né? As outras nações eram idólatras, não tinham compromisso com a moral e nem com a verdade. Eles não conheciam o Deus de Israel. As outras nações não tinham compromisso com a moral, com a verdade, com o Pai Eterno. O compromisso deles era com os ídolos deles, né? Com a mentira, com o suborno, com a imoralidade. Era um rei assim que a nação de Israel estava pedindo a Samuel para ser seu rei. No versículo 6, né? Que eles pedem, né? No versículo 6 ele diz: porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. Meus irmãos, não queria mais Deus como seu governante, Samuel como seu profeta, e os filhos de Samuel, que eram corruptos, né? Como juízes. Era triste a situação do povo de Israel nesse tempo, e é triste a situação do povo de Deus nos nossos dias. Tanto do reino de Judá, que é este Israel de hoje, como a igreja, que é a Samaria, que é a igreja, que é os israelitas, juntamente com os gentios, que somos nós, chamados igreja. Está muito feio, né? A corrupção de muitos que se dizem de Deus, e o escândalo está grande. Samuel ficou muito triste com o pecado, ou melhor, com o pedido do povo, e foi falar com o Pai Eterno. Então Samuel ficou tão decepcionado, né, tão triste, e ele foi falar com Deus, foi orar. No verso 7, Deus manda Samuel atender o pedido dos anciãos e do povo, pois eles rejeitaram não a Samuel, mas o próprio Deus. A nação de Israel rejeitou o governo do Pai Eterno. Isso tem alguma novidade nos nossos dias? Será que a nação de Israel quer Deus como seu governante? Israel escolheu o governo de um homem no lugar do Pai Eterno. Eles queriam um homem. Israel sempre quer um homem para governar a nação. Eles não querem o Deus Todo-Poderoso. Então Israel escolheu o governo de um homem no lugar do Pai Eterno. Meus irmãos, hoje não é diferente. Em Deuteronômio 30, do 15 ao 18, Deus mostra o que acontecerá com a nação de Israel se andares na sua palavra, mas também o que acontecerá se desviarem dela. Vou ler mais uma vez os versos de Deuteronômio, os versos do 15 ao 18, que nos diz
assim. Mais uma vez vou ler. Do 15 ao 18. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então, vocês precisam obedecer a minha palavra para que tenha prosperidade, para que vocês sejam prósperos, para que vocês vivam, para que vocês permaneçam na terra. Os versículos 17 e 18. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Então Deus foi bem claro: se vocês não permanecerem na minha palavra, vocês perecerão. Meus irmãos, quantas e quantas vezes Israel foi espalhado, foi levado escravo, sofreu os danos da guerra. Então, Israel ainda hoje sofre estes danos. Então Deus deixou bem claro para o povo dele: se permanecer, será abençoado. Se não permanecer, se adorar outros deuses, sofrerão os danos. Era um rei assim que a nação de Israel estava querendo, estava buscando, estava desejando. Então Deus mostra o que acontecerá com a nação de Israel se andares na sua palavra. Então, se andar, será abençoado, se multiplicará, será feliz. Mas se desobedecer, então será entregue nas mãos do maligno, serás amaldiçoado. Porque se você está na desobediência, você está dando legalidade a Satanás na sua vida. E Deus lhe entregará nas mãos do maligno e você sofrerá o dano. Então é isso. Mas também, o que acontecerá se desviares dela? Então, se desviarem, então as consequências virão. Porque o permanecer na obediência à palavra de Deus significa que o diabo não tem poder na sua vida. Significa que você está debaixo das asas do nosso Deus. Que você está no esconderijo do Altíssimo e Satanás não tem nenhum poder na sua vida. Mas estar na desobediência significa que você está fora da proteção de Deus e pronto para ser devorado pelo maligno. Deus deu o rei que o povo pediu ao Pai Eterno. Um rei que fosse como os reis das outras nações. Saul foi desobediente ao Pai Eterno. Saul consultou uma feiticeira. Saul tentou matar Davi. Saul deixou o Deus de Israel e no lugar do Espírito do Pai Eterno que morava nele, entrou um espírito maligno, pois Saul não era mais morada do Pai Eterno, pois já havia abandonado o Pai Eterno. Hoje, Judá ainda está longe do Pai Eterno.
O reino de Judá anda em busca de um Messias que seja igual aos homens terrenos e cheios de pecados para governar sobre eles. Então, o reino de Judá, que é esse Israel de hoje, ele está do mesmo jeito da nação de Israel nesse tempo aqui. Eles andam buscando um Messias terreno para governar sobre eles, porque o verdadeiro Messias veio e eles não quiseram, e eles não aceitaram, e eles condenaram. Então, aqui em Mateus, capítulo 23, 3 ao 14, nos diz o seguinte. Mateus 23, do 13 e 14. Então, convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. Porém, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais, acho neste homem. Então, aqui levaram Jesus à presença do rei, do governador Pilatos. Mas ele não achou nada de ruim em Jesus. E nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Então o rei Herodes disse que Jesus não tinha culpa de nada, mas os judeus estavam querendo condená-lo à morte. Então, nos dias que Jesus foi apresentado a Pilatos pelos principais sacerdotes, as autoridades e também o povo para um julgamento que era ilegal, que era uma farsa, um julgamento que não era de acordo com a lei dos judeus e nem dos romanos, Foi tudo fraudado. Então, ali tudo para alcançarem a morte de Jesus. Aquele julgamento era uma farsa e uma mentira. O Brasil está vivendo isso hoje. O Brasil e o mundo, alguns países do mundo, estão vivendo esta farsa, essa mentira, acusando os inocentes e libertando os criminosos. Em Lucas 23, do 17 ao 24, nos diz assim, 17, versículo 17. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Porém, toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e um homicídio. Então, Pilatos, ele apresentou Jesus, que os judeus queriam matar, e apresentou Barrabás, um criminoso e um agitador, E o povo, aqui no versículo 20, falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Então, Pilatos mostrou outra pessoa, um verdadeiro criminoso e agitador, na esperança de que o povo iria escolher Barrabás para ser preso e Jesus para ser solto. Mas ele se enganou, Versículo 21 diz assim: mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o.
Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Então Pilatos queria castigar Jesus e soltar. Mas no versículo 23, mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os seus principais e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Então Pilatos estava ali como juiz para condenar ou libertar Jesus. Mas ele estava ali como juiz, mas ele se deixou levar pelo povo, pelos sacerdotes, pela multidão e não pela lei, e não pela justiça. Hoje em dia a gente está vendo muito isto. Os juízes não estão julgando mais pela lei, mas sim pelos seus próprios interesses, né? Então Barrabás ou Jesus, o verdadeiro Messias, Pilatos apresenta um criminoso e agitador e manda o povo escolher para ser solto. Barrabás ou Jesus, o verdadeiro Messias dos judeus. Mas, mais uma vez, de muitas vezes que eles rejeitaram o Pai Eterno, eles agora estavam não só rejeitando o seu Deus, mas estava o condenando à morte no lugar de um criminoso e assassino. Então, neste Israel, esse reino de Judá, eles aqui não estavam só rejeitando o governo do seu Deus. Aqui em Samuel a gente vê ele rejeitando o governo do Pai Eterno. Aqui a gente vê eles rejeitando Jesus, o Deus homem, o Deus que se fez um homem para salvá-los, mas eles não quiseram. Israel rejeitou o governo do Pai Eterno. No Antigo Testamento, rejeitou o governo do Pai Eterno, quando ele os visitou em carne e osso, como homem. E está rejeitando hoje, e receberá muito em breve tanto o falso profeta como o falso Messias governante. Então, Israel, ele sempre quis o seu governante humano, pecador, igual aos outros. Ele não quer Israel, esse Israel de hoje, o reino de Judá, não quer um Messias que seja diferente, um Messias que venha do céu, um Messias que seja santo. Eles querem um Messias que seja contaminado pelo pecado, um Messias que seja igual os reis das outras nações, que são idólatras, que são injustos, que são mentirosos, que são criminosos. É este tipo de rei que o povo judeu quer para governar a nação. E o que Deus disse para Israel através de Moisés em Deuteronômio 30, dos 15 ao 20, nós já lemos, se cumpriu no passado com a nação de Israel, com o reino de Israel, com o reino de Judá. Toda vez que ela, a nação, andou no caminho do Pai Eterno, mas também todas as vezes que eles desobedeceram o Pai Eterno,
também sofreram as consequências dos seus pecados. Toda vez que a nação estava na obediência, era abençoada, tinha paz, tinha prosperidade, tinha alegria. Mas toda vez que desobedecia, tinha tristeza, tinha dor e era levada para as outras nações. Em 1 João 2,3 nos diz que todo o que nega o Filho, de igual forma não tem o Pai. Deixa eu ler 1 João, capítulo 2, versículo 23. 1 João 2, 23 diz assim: 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Então, até aqui. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aqui é bem claro. Não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então, Judá, esse Israel de hoje, eles negam o Filho. Eles condenaram o Filho à morte de cruz. Eles odeiam o Filho, não todos, né? Não generalizando, não todos, mas a maioria. A maioria dos judeus não amam, não reconhece Jesus, não querem Jesus e vão perseguir a igreja de Jesus. Então, e o que Deus disse para Israel através de Moisés em Deuteronômio 30, do 15 ao 20, se cumpriu no passado com a nação de Israel, toda vez que ela andou no caminho do Pai Eterno, mas também todas as vezes que eles desobedeceram o Pai Eterno, também sofreram as consequências dos seus pecados e ainda hoje estão sofrendo, irão sofrer as consequências dos seus pecados. Então, 1 João 2,23 nos diz que todo o que nega o Filho de igual forma não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Os judeus negam o Filho de Deus como sendo o seu Messias, o seu Salvador. Logo, eles também não têm o Pai. Se não tem o Filho, não tem o Pai, porque o Filho e o Pai são a mesma pessoa. O Filho é o homem, Deus, e o Pai é o Deus que está dentro do homem, Jesus. Então não pode separar o Pai do Filho, porque o Filho é o corpo, é a morada do Pai. Mas também tem muitos que se dizem cristãos, que estão negando Jesus, né? Estão apostatando a sua fé. Infelizmente, porque não são dos nossos. É como Paulo diz, eles não são dos nossos, por isso que eles saíram do nosso meio. Se eles fossem dos nossos, eles não teriam saído, eles tinham permanecido conosco. Então, tanto os judeus como os que se dizem igreja, que não estão vivendo na obediência ao Pai Eterno, estão na maldição, não na bênção, como dizem. Como diz Deuteronômio 30, do 15 ao 20. Então não adianta a pessoa andar fora da palavra de Deus, andar na desobediência às leis de Deus e dizer que
que são filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus estão procurando viver na palavra de Deus. Então, hoje, nos nossos dias, nós temos 2 grupos, ou 2 reinos, ou 2 nações de Israel. A nação terrena, que é essa nação que conhecemos hoje, que são os judeus. Eles, os judeus, é a nação terrena, porque ainda não veio para o Pai Eterno. E tem a nação de Israel, a nação espiritual, que é aquela que já se voltou para o Pai Eterno, que já foi até Jesus, que já se arrependeu, está servindo a Cristo, está obedecendo o ide de Jesus e indo por todas as nações, levando a mensagem de salvação e de graça, para que todos aqueles que creem em Jesus como seu Salvador sejam salvos. Então, os judeus, muitos já receberam Jesus, muitos têm reconhecido Jesus, e eles se tornaram igreja, não reino de Judá, mas igreja. Porque o reino de Judá, esse Israel que nós conhecemos, ele é a nação terrena, que gosta das coisas da terra, que busca um rei terreno, que quer o Barrabás, que quer o Saul. Eles não querem o Messias, eles não querem o Davi, eles querem o terreno. Eles querem um rei que seja parecido com os das outras nações. Então, que o Senhor nos abençoe, porque nós somos o Israel espiritual, que amamos o nosso Messias espiritual, que já veio, já morreu, já foi para o céu, já voltou em forma do Espírito Santo, está dentro de cada um dos salvos e em breve vai voltar para arrebatar sua igreja. E Judá será restaurado somente depois do arrebatamento da igreja, depois do aparecimento do anticristo, depois que o anticristo quiser deles a adoração e eles rejeitarem, serão perseguidos. E você que está ouvindo este estudo, você já tem Jesus? Jesus, ele é o único meio que Deus deu para que o homem saia da condenação eterna, saia da perdição eterna, porque Jesus, ele foi dado pelo Pai para a humanidade, para que a humanidade tivesse uma segunda chance de voltar para ele, Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados de Deus. Mas Jesus veio para nos levar novamente a Deus. Jesus pagou um preço muito alto. Jesus deu a vida dele. E a vida do corpo é o sangue. Jesus derramou todo o sangue dele para que eu e você pudéssemos voltar à presença do Pai. Mas isto é pela fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você receber Jesus hoje, então você será ligado ao Pai Eterno. Mas se você rejeitar, então você vai receber a condenação que já foi dada lá no Éden. Então você vai ser preso para sempre na cadeia eterna chamada Lago de Fogo. Porque todos aqueles que desobedecem à lei serão presos. Aqui no Brasil é diferente, né? Os que não têm culpa estão sendo presos, mas os que têm culpa estão sendo soltos. Mas no mundo governado pelo Satanás, pelas milícias malignas, é assim. E Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Mas os filhos de Deus ainda estão neste mundo que o maligno governa. Mas no mundo de Deus, a lei de Deus, que é a eterna, que é a que manda,
que é a verdade. Não existe esse negócio de culpado ser livre e os que não têm culpa ser preso. Então preste atenção, se você ainda não tem Jesus e quer receber Jesus, ore comigo. Mande essa live para frente. Mande esse estudo para outras pessoas, ajude na evangelização, ajude no fortalecimento dos nossos irmãos. Dê o seu bonzinho, comente, faça o seu comentário. Eu vou orar com você que quer aceitar Jesus. Senhor, eu ouvi esse estudo e eu entendi. E eu lhe recebo como meu Salvador, porque o Senhor pagou um preço muito alto por mim. E eu quero que o Senhor seja o meu dono, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador. Eu aceito, Pai, o seu Filho, a única oportunidade que o Senhor está dando à humanidade, de que saiamos da perdição eterna, de que nos livremos do juízo final, do lago de fogo, que é a cadeia eterna para todos os desobedientes da sua palavra. Eu aceito Jesus. Senhor, eu quero o teu Espírito dentro de mim. Eu quero que ele governe a minha vida, pois eu quero Jesus, eu creio em Jesus e eu te aceito. Amém. Se você fez esta oração verdadeiramente crendo em Cristo, você é salvo. Siga ele. Pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, peça a Deus para lhe ajudar no entendimento. E que o Senhor lhe abençoe. E até o próximo estudo. Até sábado.